Desde que foram inventadas as primeiras loterias modernas, ronda pelos palcos folclóricos do mundo lotérico uma disputa épica de forças ao melhor estilo yin e yang. De um lado se apresentam os números ditos abençoados, sortudos, pé quentes, que capturam o imaginário popular com a promessa de ganhos certos. Do outro, há os números ditos amaldiçoados, azarados, pé frios, que assombram o incauto apostador, que busca fugir dos mesmos como uma verdadeira praga pestilenta. Será que há base científica para tal crença popular? Um estudo conduzido por cientistas do portal Jackpot.com analisou 1.500 resultados de loterias espalhadas pelo mundo entre os anos de 2016 e 2017, e neles chegaram a uma conclusão bem interessante. Eles descobriram que o número mais sorteado nesse período nas loterias investigadas foi o 16, seguido do 22, do 28, 37, 6 e 3. Da mesma forma, o número 18 foi o menos sorteado, estando também na lista negra os números 46, 40, 41, 32 e 36. Então fica a pergunta: será que esse estudo se aplica à realidade das loterias brasileiras? Esse é o canal Palpite com Bits, e no episódio de hoje falaremos sobre a frequência de sorteio das dezenas da Mega Sena. Antes de entrarmos no tema Mega Sena, vamos primeiro analisar um jogo de apostas mais simples, baseado em cara ou coroa. Supondo que iremos apostar numa sequência pré-determinada de caras-coroas, quantas caras esperamos obter se fizermos 10 lances de moeda? Bem, o senso comum nos mostra que numa probabilidade de 50%, esperamos obter pelo menos 5 caras em 10 lances, não é mesmo? Porém, a realidade é bem mais complexa que isso. Utilizando cálculos matemáticos, é possível construir um panorama mais realístico das nossas chances de obter determinado número de acertos nesses 10 lances de moeda. Graficamente, essa distribuição do número de acertos pode ser representado num histograma probabilístico, onde temos no eixo horizontal x o número de acertos e no eixo vertical y a probabilidade do referido acerto. Nesse gráfico podemos ver, por exemplo, que só temos 25% de chances de obtermos 5 caras em 10 lances de moeda, e um pouco mais de 10% de chances de obtermos 3 caras. Mas o mais importante é que a chance de obtermos 10 caras em 10 lances é bem diminuta, tal qual também é diminuta as chances de obtermos nenhuma cara. Para os mais adeptos da matemática, esses resultados são encontrados via a aplicação da função de massa probabilística de distribuição binomial, onde n é o total de apostas, no caso, 10 lances de moeda. K é o número de vitórias, no caso, entre 0 e 10 caras. E P é a probabilidade em cada aposta, que no caso é 50%. Essa fórmula faz uso internamente da função de combinatória, que é chamada de combin numa planilha eletrônica, onde nela é lido como n combinado de k em k. Por exemplo, na Mega Sena, podemos aplicar 60 dezenas combinadas de 6 em 6, para obtermos o número de combinações possíveis nessa loteria. Bem, teoria e matemática à parte, como isso se comporta na prática em relação às dezenas da Mega Sena? Tendo como base aproximadamente 10% de chances de uma dezena ser sorteada, o histograma probabilístico referente a 10 sorteios mostra que temos 40% de chance de uma determinada dezena aparecer pelo menos uma vez. Da mesma forma, há um pouco mais de 30% de chance dela nem ser sorteada nesses 10 sorteios. Mas o mais importante que esse gráfico nos ensina é que quanto mais vezes uma dezena é sorteada, menor é a chance dela continuar sendo sorteada. Veja, por exemplo, que a chance dela ser sorteada 10 vezes nos 10 sorteios é praticamente nula. Isso significa que, teoricamente, durante o curso dos sorteios, se a dezena sortuda já foi sorteada 5 vezes, praticamente não há chance de sair de novo. Essa importante informação que o histograma probabilístico nos ensina pode ser visualizada também de outra forma, envolvendo todas as dezenas da loteria. Para isso, podemos fazer uso de um programa especializado para analisar a frequência de todas as dezenas. Através dele, podemos demonstrar com base no histórico de sorteios quantas vezes cada dezena foi sorteada.
Temos aqui o programa G Mega Sena, que está disponível na internet, tanto para Windows quanto para Linux. Ele é um programa open source, que significa que o código-fonte dele está disponível na internet para quem quiser ver como é que são feitos os cálculos, as análises, os gráficos. Desenvolvido na linguagem Pascal, que é bastante acessível, fácil, com bastante documentação disponível na internet para quem quiser aprender. E nessa tela que é demonstrada aqui, está listado a base de sorteio que foi baixo do portal da Caixa na internet. Aqui, sendo que o último sorteio que tem nessa base foi no dia 13/4. Mas o mais importante que temos para demonstrar aqui no aplicativo é a parte de gráficos que ele disponibiliza. O gráfico que vamos citar nesse episódio de hoje é o histograma, que demonstra a quantidade de vezes que cada dezena da Mega Sena foi sorteada numa quantidade X de últimos sorteios. Aqui no caso, nos últimos 10 sorteios, tivemos essa quantidade de sorteios de cada dezena. A dezena 1 foi sorteada 2 vezes, a 3 não foi sorteada nenhuma vez, a 17 aqui foram 2 vezes, por aí vai. Esse gráfico fica interessante quando observamos ele nos últimos 100 sorteios. Nos últimos 100 sorteios observamos que há toda uma variação, demonstrando que as dezenas elas oscilam na quantidade de vezes que elas são sorteadas, numa quantidade limitada de tempo de concursos de sorteios da Mega Sena. Nós podemos observar, marcando aqui na opção de tendência teórica, qual é a média esperada de sorteio para cada uma das dezenas. Espera-se que em 100 sorteios, cada dezena seja sorteada pelo menos 10 vezes. Essa é a média teórica, tal qual a média lá da moeda, como se fala que em 100 lances de cara ou coroa, você vai ter 50 caras e 50 coroas. Isso aí seria a média esperada, a média teórica. Aqui a média teórica seriam 10. Nós vemos que foge, né? Que tem várias dezenas que fogem dessa média, elas escapam. Uma outra informação interessante é que existe aqui uma margem de desvio que é aceitável da normalidade de desvio. Você observa isso através dessa opção de pontos fora da curva. Quando você marca essa opção, ele mostra que normalmente o sorteio de dezenas nas últimos 100 sorteios, a média central é 10, mas vai desviar ou para 6 sorteios ou para 13 sorteios. Quer dizer, uma dezena ela na média vai ser sorteada 10 vezes, ou vai ter um desvio para ela ser sorteada até 13 vezes, ou até 6 vezes no limite mínimo. Isso é o limite de normalidade. 90% das vezes ele vai estar o sorteio de uma dezena vai estar nesse limite, entre 6 sorteios e 3 sorteios nos últimos 100 concursos. A questão é que observamos que tem várias dezenas que escapam tanto para cima desse limite aceitável superior, quanto para baixo nesse limite aceitável inferior. Por exemplo, temos aqui a dezena número 11, que ela escapa, ela teve 19 sorteios nesses últimos 100, ela apareceu 19 vezes, e isso mostra que ela foi bastante sortuda, né? Da mesma forma, tivemos a dezena 32, que ela apareceu somente 4 vezes, muito abaixo da média esperada de 10, ou da média mínima de 6, mostrando que ela foi muito azarada nesses últimos 100 sorteios. Quem apostou nela teve pouca sorte. Quer dizer, essa aqui tem o limite da dezena mais sortuda nos últimos 100, que foi a dezena 11, e a mais azarada que foi a 32. Mas o interessante que nós aprendemos nesse episódio é que quanto mais essa barra sobe, por exemplo, mais difícil ela fica de subir. Mais improvável é dela de subir. Quer dizer, se o número 11 apareceu 19 vezes, é muito improvável que ele suba para aparecer 20 vezes. É muito mais difícil de acontecer. Da mesma forma, se a 32 ela só apareceu 4 vezes, à medida que o tempo passar, é muito mais difícil ela diminuir esse score dela para ela ficar cada vez menos, até não ter sorteio nenhum dela, por exemplo. Então, é isso que nós aprendemos nesse episódio. Nós vemos que essas que nos apresentam como muito sortuda e está muito acima do limite aceitável de sorte, né, para de sorteio dessa dezena, significa que na verdade ela está prestes a se tornar azarada. E aquela que está muito longe do limite inferior, que está muito azarada, na verdade está prestes a se tornar uma sortuda, de começar a voltar ao limite normal aqui, que é do caso de 6 a 13 sorteios num grupo de 100 sorteios.
Essa informação é bastante interessante. Nós temos outra forma de visualizar o dado, que é com a marca d'água, onde ele faz essa mesma visão, só que ele mostra as dezenas, só o topo das dezenas que estão acima da média e que estão abaixo da média. Aqui a gente consegue ver com mais facilidade o quanto está acima da média. A dezena 11 ela está 9, ela está 9 acima da média, né? E a 32 ela está 6 abaixo da média. Ele dá essa visão aqui, uma outra visão da marca d'água, sendo a marca d'água é a média, seria o 10, né? Então tudo que está acima de 10, ele mostra a diferença, que no caso deu 9, né? Que foram 19, né? Menos 10 dá 9. E o que está abaixo da marca d'água ele mostra também. Então fica uma forma mais fácil, mais reduzida, mais simplificada de visualizar quem está muito acima da média e quem está muito abaixo da média. Quem está muito próximo de se tornar uma dezena azarada, porque ela está muito acima da média, e aquela que está muito próxima de se tornar uma dezena sortuda, porque ela está muito abaixo da média. Nesse episódio, aprendemos um pouco sobre a teoria por trás da distribuição probabilística de acertos em um grupo de sorteios, bem como o modo de explorarmos essa teoria na realidade de sorteios das dezenas da Mega Sena, mudando um pouco a forma no qual enxergamos os números tidos como pé quentes versus os números ditos como pé frios, emprestando um fundamento teórico a eles. Para mais informações sobre curiosidades estatísticas encontradas nas loterias brasileiras, bem como dicas de como utilizá-las via um computador, não deixe de conferir o nosso livro Loterias, uma abordagem computacional. Obrigado por nos assistir e até a próxima!